dos telespectadores do Alfa Jornalismo. Me chamo Paulo Vieira de Mello e apresentarei para vocês hoje o programa. No programa de hoje, trouxemos 5 profissionais em suas áreas para poderem falar um pouco sobre um tema que foi varrido para debaixo do tapete, que a mídia fez a gente esquecer. Um pouco sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que você acha que acabou, né? Mas não, ainda não acabou, ainda está acontecendo. Bom, a gente trouxe o Pedro Henrique para poder falar um pouco sobre como essa guerra começou, sobre como todo esse debate, como sobre todo esse rolo começou. Bom, Pedro Henrique, como que isso começou? Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia deu início a um conflito com a Ucrânia, desencadeando uma grande operação militar. Vladimir Putin, o líder russo, declarou que a ação visava desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, além de resguardar os habitantes de descendência russa de Donetsk e Luhansk, no leste do país. Contudo, vários especialistas sugerem que o real propósito seria evitar que a Ucrânia se aproximasse da OTAN e da União Europeia, algo que a Rússia encara como um risco à sua segurança e poder na área. Os ataques russos, orquestrados por terra, ar e mar, alcançaram várias cidades ucranianas, inclusive Kiev, a capital. Edifícios civis e militares foram alvos de bombardeios, resultando em mais de 10 milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas. Este conflito gerou consequências graves, além de emergência humanitária. A guerra custou turbulências na economia mundial, aumento nos custos de energia e alimentos, e tensões políticas entre a Rússia e os países ocidentais. O embate também trouxe à tona discussões sobre a segurança no cenário internacional e a capacidade de organizações como a ONU e a OTAN em evitar e solucionar conflitos armados. Bom, com toda essa guerra aqui, primeiramente esqueci de agradecer. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Com toda essa guerra aqui, houve uma certa imigração para outras partes da Europa e também para outras partes do Brasil. Bom, trouxemos o Williams, que irá falar um pouco sobre esse tema. Bom, Williams, como que funcionou a migração da Rússia e da Ucrânia? Teve imigração para o Brasil? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia desencadeou uma das maiores migrações dos últimos tempos. Desde que a guerra começou, mais de 6 milhões de ucranianos foram se abrigar em outros países, como Polônia, Alemanha, República Tcheca e Espanha. A maioria deles são crianças e mulheres, já que os homens entre 18 e 60 anos estão batalhando pelo país. A União Europeia reagiu ativando a Diretiva de Proteção Temporária, que possibilitou os ucranianos morar, estudar e trabalhar sem precisar de um asilo formalmente. Isso ajudou muitos os refugiados a se integrarem, e agora eles colaboram com a economia de várias formas, como construções, serviços e agricultura. A guerra também causou a imigração de russos, que foi ou por causa que eles não concordaram com a guerra, não gostavam, ou então porque eles não queriam para o alistamento militar. Isso para os países como Geórgia, Armênia e Turquia, e o que causou um abrupto de procura por serviços e moradia. As implicações dessas migrações são mais complexas do que parece. Enquanto alguns países tiveram muita dificuldade em abrigar essas pessoas, os países se beneficiaram muito com a mão de obra extra. Ademais, a presença dos ucranianos nesses países provavelmente vão mudar as relações diplomáticas e culturais futuramente. Muito obrigado, Williams. A sua participação e você são muito especiais. Bom, o começo dessa guerra e também essa crise imigratória que o Williams falou um pouco sobre trouxe problemas para a nossa nação, o Brasil. Trouxemos o Carlos Eduardo, que irá falar um pouco sobre esses problemas que foram tragos pela guerra. Bom, Carlos Eduardo, por favor, conte-nos um pouco mais sobre os problemas que essa guerra trouxe para o Brasil. Sabe, a disputa entre a Rússia e a Ucrânia, ela ressoou bastante por aqui. E mesmo tão longe, de cara a gente já sente no bolso com a disparada dos preços da gasolina e da comida. A Rússia ela manda muito petróleo
e gás para o mundo, e a Ucrânia ela é tipo uma fazenda da Europa, com um monte de trigo e milho e tal. Mas com a briga lá, esses produtos eles sumiram um pouco do mercado, e os preços acabaram sumindo e faltando tudo no Brasil. E não parou por aí. O real ficou meio bambo, perto do dólar, que subiu bastante, deixando as coisas que a gente compra de fora bem mais caras. O que também pesou nos preços aqui de dentro. Aí já viu, né? O consumidor brasileiro sentiu no dia a dia, com tudo ficando mais caro. Na diplomacia, o Brasil tentou ficar neutro, mantendo amizade tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Só que isso acabou não agradando todo mundo. E alguns países e organizações acharam que o Brasil ele devia ter, de alguma forma, criticado a invasão russa com mais força. Mas, por outro lado, o Brasil também estendeu a mão. O governo abriu portas para ucranianos, dando vistos e permissões para morar aqui. Em alguns lugares que as pessoas ucranianas acabam vindo, lá no Paraná, em Curitiba e Prudentópolis. Mas no fim das contas, a guerra ela mexeu muito com a economia e a vida das pessoas. E no Brasil, principalmente, mostrando com o que acontece lá fora pode ter um impacto global. Bom, um termo que muitas vezes é negligido pelas gerações mais velhas é meio ambiente. E não, nessa guerra da Rússia e da Ucrânia não é diferente. Bom, para combater essa negligência, trouxemos o profissional Felipe para falar um pouco sobre o meio ambiente da Ucrânia e como ele foi afetado pela guerra. Bom, Felipe, como que é o meio ambiente da Ucrânia? Como é que é o seu clima? E também como é que ele foi afetado pela guerra? A Ucrânia, em geral, tem um clima temperado continental, o que faz com que todas as estações sejam bem definidas. No inverno, faz bastante frio. As temperaturas podem chegar até mesmo a menos 10 graus Celsius, ou até em certas áreas, principalmente no norte e no leste. Já no verão, é bom e quente, temperatura na faixa dos 20 a 25 graus. A maior parte do país é coberta por estepes, que são grandes áreas verdes com grama e poucas árvores. No norte, há também florestas temperadas, e no sul, um clima mais seco. Essa variedade de paisagem é muito importante para a agricultura da Ucrânia, que sempre foi uma das mais fortes da Europa. Infelizmente, a guerra mudou muita coisa. Vários terrenos de plantio foram destruídos ou deixados de lado, o que prejudicou o aproveitamento da terra. Além disso, os incêndios causados por ataques danificaram a natureza e as florestas. A sujeira do ar, na água e na terra também aumentou em muitos lugares, o que pode, com o tempo, danificar o clima. A natureza também sofre muito com guerras como essa. O clima continua o mesmo, mas a ação humana no meio ambiente ficou bem pior. A ação foi muito boa. Bom, agora eu devo falar sobre um tema um pouco mais popular. Iremos falar um pouco sobre esportes. Você lembra que nas Olimpíadas a bandeira da Rússia não aparecia? Aparecia as argolas das Olimpíadas, mas não aparecia a bandeira da Rússia? Bom, trouxemos o Matheus para falar um pouco sobre isso. Bom, Matheus, quais são os principais esportes na Rússia e na Ucrânia? E por que que teve essa proibição aí da Rússia de mostrar sua bandeira? O esporte mais popular na Rússia é o futebol, logo seguido pelo hóquei de gelo. A Rússia também tem uma grande história em esportes como atletismo e vôlei, por conta das suas vitórias neles antigamente. Porém, atualmente, o esporte em que a Rússia mais se destaca é a ginástica artística, por conta dessa grande quantidade de atletas que se destacam atualmente. O esporte mais popular atualmente na Ucrânia é o futebol, com múltiplos clubes que estão lá. Também tem se destacado no boxe, esgrima e outros por conta de suas vitórias olímpicas. Recentemente, a Rússia sofreu punições à Associação Antidoping Mundial por conta de ter alguns de seus atletas usando o doping.
Eles inicialmente receberam uma punição, porém ela foi reduzida para apenas 2 anos de suspensão. Durante essa época, os atletas russos tiveram que jogar as Olimpíadas como atletas neutros, sem utilizar símbolos ou bandeiras da Rússia. Esse caso acabou aumentando muitas discussões sobre a cultura de doping e ela nos altos níveis de esportes pelos atletas, além de ter prejudicado a reputação da Rússia, que é um país que tem uma cultura atlética em esportes muito notável. E com isso, finalizamos o episódio de hoje do Alfa Jornalismo. Espero que todos vocês tenham uma boa manhã e eu aguardo vocês para o próximo episódio. Tchau, tchau.